Fevereiro. Paixões e emoções. 1 de fevereiro. Para o homem colérico. Quando sentires a iminência de um acesso de raiva, tenha em mente que se enfurecer não é sinal de virilidade. Gentileza e civilidade, por outro lado, são mais humanos e, portanto, mais viris. Um homem de verdade não se entrega à raiva e à insatisfação, e uma pessoa assim tem força, coragem e resistência, ao contrário dos irritados e queixosos. Quanto mais um homem se aproxima de uma mente calma, mais próximo ele está da força. Marco Aurélio, Meditações. Por que os atletas se xingam? Por que ofendem seus adversários quando os árbitros não estão olhando? Para provocar uma reação. Distrair e irritar os adversários é uma maneira fácil de desestabilizá-los. Tente se lembrar disso quando perceber que está perdendo a cabeça. A raiva não impressiona nem faz de você um durão. É um erro, é fraqueza. Dependendo da situação, ela pode até ser uma armadilha que alguém preparou para você. Fãs e adversários chamavam o boxeador Joe Louis de robô do ringue, porque ele era completamente impassível. Sua atitude fria, calma, era muito mais aterrorizante do que qualquer visual insano ou explosão emocional. Força é a capacidade de manter o domínio sobre si mesmo. É ser a pessoa que nunca se enfurece, que não pode ser irritada, porque está no controle de suas paixões, em vez de ser controlada por suas paixões. 2 de fevereiro. Um bom estado de espírito. Formula teus pensamentos assim. És uma pessoa idosa, não te deixarás mais ser escravizado por isso, não mais manipulado como um fantoche por todos os impulsos, e vais parar de te queixar de tua sorte atual ou de temer o futuro. Marco Aurélio, Meditações. Ficamos com raiva da pessoa que vem e tenta nos dar ordens. Não me diga como devo me vestir, como devo pensar, como devo fazer meu trabalho, como devo viver. Isso ocorre porque somos pessoas independentes, autossuficientes. Ou, pelo menos, é o que dizemos a nós mesmos. Contudo, se alguém diz algo de que discordamos, alguma coisa dentro de nós nos indica que temos de discutir com ele. Se há um prato de biscoitos diante de nós, temos de comê-los. Se alguém faz alguma coisa de que não gostamos, temos de ficar furiosos. Quando surge um contratempo, temos de ficar tristes, deprimidos ou preocupados. Mas se alguma coisa boa acontece alguns minutos depois, de repente ficamos felizes, empolgados e queremos mais. Não deveríamos nunca deixar outra pessoa nos sacudir para cá e para lá, da maneira como fazem nossos impulsos. É hora de começarmos a perceber isso desta forma, que não somos fantoches que podem ser levados a dançar desse ou daquele jeito, só porque nos apetece. Deveríamos ser aqueles que estão no controle, e não nossas emoções, porque somos pessoas independentes, autossuficientes. 3 de fevereiro. A fonte da sua ansiedade. Quando vejo uma pessoa ansiosa, pergunto a mim mesmo, o que ela quer? Pois se a pessoa não estivesse querendo algo que está fora de seu controle, por que sentiria ansiedade? Epicteto, Discursos. O pai ansioso, preocupado com o filho. O que ele quer? Um mundo que seja sempre seguro. Uma viajante inquieta. O que ela quer? Que o tempo continue firme e o trânsito esteja livre para que ela possa embarcar em seu voo. E um investidor nervoso? Quer que o mercado mude de rumo e o investimento valha a pena. Todas essas situações têm uma coisa em comum. Como diz Epicteto, é querer algo que está fora de nosso controle. Ficar tenso, afobado, andar de um lado para o outro nervosamente, esses momentos intensos, dolorosos e ansiosos nos revelam nosso lado mais fútil e servil. Olhar fixamente para o relógio, para o registrador de cotações na bolsa, para a próxima fila do caixa terminada, para o céu. É como se nós todos pertencêssemos a um culto religioso que acredita que os deuses da sorte só nos darão o que queremos se sacrificarmos nossa paz de espírito. Hoje, quando perceber que está ansioso, pergunte a você mesmo, por que estou com o estômago embrulhado? Sou eu que estou no controle aqui ou é a minha ansiedade? E mais importante, minha ansiedade está me fazendo algum bem? 4 de fevereiro. Sobre ser invencível. Então,
Quem é o invencível? É aquele que não pode ser perturbado por nada que esteja fora de sua escolha racional. Epiteto, discursos. Você já observou um profissional experiente lidando com a imprensa? Nenhuma pergunta é difícil demais, nenhum tom é mordaz ou ofensivo demais. Eles se desviam de cada golpe com humor, equilíbrio e paciência. Mesmo quando ofendidos ou provocados, escolhem não se esquivar ou reagir. São capazes de fazer isso não só graças a um treinamento e à sua experiência, mas porque compreendem que reagir emocionalmente só tornará a situação pior. Os jornalistas esperam que os entrevistados tropecem ou fiquem desconcertados. Assim, para se saírem bem em coletivas de imprensa, bons entrevistados internalizaram a importância de se manterem calmos e sob controle. É pouco provável que você vá, hoje, uma multidão de repórteres inquisitivos bombardeando-o com perguntas insensíveis. Poderia ser útil, porém, ter em mente essa imagem e usá-la como modelo para lidar com qualquer sobrecarga, motivo de estresse ou frustração que lhe sobrevenham. Nossa escolha racional, nossa prohairesis, como os estoicos a chamavam, é uma espécie de invencibilidade que pode ser cultivada. É possível ignorar os ataques hostis e lidar tranquilamente com a pressão ou os problemas. E, como em nosso modelo, quando terminamos, podemos apontar de volta para a multidão e dizer: próximo! 5 de fevereiro. Equilibre seus impulsos. Não sejas impelido de um lado para outro, mas submete todos os impulsos às exigências da justiça e protege tua clara convicção em todos os aspectos. Marco Aurélio, Meditações. Pense nas pessoas maníacas em sua vida. Não as que sofrem de um lamentável transtorno, mas aquelas cuja vida e escolhas estão em desordem. Elas transitam o tempo todo entre altos eufóricos ou baixos massacrantes. O dia é maravilhoso ou horrível. Essas pessoas não são exaustivas? Você não gostaria que elas tivessem simplesmente um filtro através do qual pudessem experimentar os impulsos bons em vez dos maus? Esse filtro existe: justiça, razão, filosofia. Se há uma mensagem principal no pensamento estoico, é esta: impulsos de todos os tipos chegarão, e seu trabalho é controlá-los, como se adestrasse um cão. Ou simplesmente, pense antes de agir. Pergunte: quem está no controle aqui? Quais princípios estão me guiando? 6 de fevereiro. Não procure luta. Não concordo com aqueles que mergulham de cabeça no meio da inundação e que, aceitando uma vida turbulenta, enfrentam diariamente com grande disposição de espírito circunstâncias difíceis. A pessoa sensata suportará isso, mas não por decisão própria. Ela escolherá estar em paz, não em guerra. Sêneca, Cartas Morais. Tornou-se um clichê citar o discurso de Theodore Roosevelt, o homem na arena, que idolatra aquele cujo rosto está sujo de poeira, suor e sangue, que luta com valentia, comparado com o crítico que fica sentado no canto. Roosevelt fez esse discurso pouco depois de deixar o cargo, no auge de sua popularidade. Em poucos anos, ele iria se opor a um antigo protegido seu numa tentativa de recuperar a Casa Branca, sofrendo uma derrota fragorosa e quase sendo assassinado. Ele também quase morreria durante uma exploração de um rio na Amazônia, mataria milhares de animais em safaris africanos e, tempos depois, suplicaria a Woodrow Wilson que permitisse que se alistasse na Primeira Guerra Mundial, apesar de ter 59 anos. Ele iria fazer muitas coisas que agora parecem um tanto desconcertantes. Theodore Roosevelt era de fato um grande homem, mas era também movido por uma compulsão, um vício em trabalho e em manter-se ativo que parecia sem fim. Muitos de nós compartilhamos desta aflição, ser movidos por algo que não podemos controlar. Temos medo de ficar parados, por isso procuramos luta e ação como uma distração. Escolhemos estar em guerra, em alguns casos, literalmente, quando a paz é, na verdade, a mais honrosa e adequada escolha. Sim, o homem na arena é admirável, assim como o soldado, o político, a mulher de negócios e todas as outras ocupações. Mas, e este é um grande mas, somente se estivermos na arena pelas razões corretas. 7 de fevereiro.
O medo é uma profecia que se autorrealiza. Muitos são prejudicados pelo próprio medo, e muitos podem ter chegado a seu destino enquanto o temiam. Sêneca, Édipo. Só o paranoide sobrevive foi uma frase famosa de Andy Grove, ex-CEO da Intel. Talvez ela seja verdadeira, mas também sabemos que o paranoide destrói a si mesmo mais depressa e mais espetacularmente que a qualquer inimigo. Sêneca, tendo acesso à elite mais poderosa de Roma e a conhecendo muito bem, teria visto essa dinâmica se desenrolar vividamente. Nero, o discípulo cujos excessos Sêneca tentou refrear, matou não apenas a própria mãe e a esposa, mas, por fim, voltou-se também contra Sêneca, seu mentor. A combinação de poder, medo e mania pode ser mortal. O líder, certo de que pode ser traído, decide trair os outros primeiro. Temendo não ser apreciado, ele se empenha tanto para conseguir que as pessoas gostem dele que acaba provocando o efeito contrário. Convencido de que a administração vai mal, ele gerencia cada pormenor, controlando os funcionários e se torna a fonte da má administração. E assim por diante. Acabamos por infligir cegamente a nós mesmos coisas que tememos ou que nos apavoram. A próxima vez que estiver com medo de algum resultado supostamente desastroso, lembre-se de que se não controlar seus impulsos, se perder o autocontrole, você pode ser a própria fonte do desastre que teme. Isso aconteceu com pessoas mais inteligentes, mais poderosas e mais bem-sucedidas. Pode acontecer conosco também. 8 de fevereiro. Isso o fez sentir-se melhor? Tu choras, estou sofrendo forte dor. Mas essa dor é de algum modo aliviada se a suportas de uma maneira pouco viril? Sêneca, Cartas Morais. Da próxima vez que alguém ficar transtornado perto de você, chorando, gritando, quebrando alguma coisa, sendo mordaz ou cruel, observe como esta declaração os fará parar imediatamente. Espero que isso esteja fazendo com que se sinta melhor, porque, é claro, não está. Somente no calor da extrema emoção podemos justificar um comportamento desse tipo, e quando precisamos explicá-lo, geralmente nos sentimos envergonhados. Vale a pena aplicar esse padrão a você mesmo. Na próxima vez que se encontrar em meio a uma crise de nervos, ou resmungando e reclamando porque suspeita estar pegando um resfriado, ou chorando lágrimas de arrependimento, apenas pergunte: isto realmente está fazendo com que eu me sinta melhor? Está aliviando algum dos sintomas que eu desejaria que desaparecessem? 9 de fevereiro. Você não tem de ter uma opinião. Temos o poder de não ter opinião nenhuma sobre algo e não deixar que nossa alma seja perturbada, pois as coisas não têm o poder natural de moldar nossos julgamentos. Marco Aurélio, Meditações. Eis um exercício divertido. Pense em todas as coisas perturbadoras das quais você não tem conhecimento, coisas que as pessoas podem ter dito sobre você pelas costas, erros que talvez tenham passado batidos, coisas que você deixou cair ou perdeu sem nem sequer perceber. Qual é a sua reação? Nenhuma, porque você não tem conhecimento disso. Em outras palavras, é possível não ter uma opinião sobre uma coisa negativa. Você precisa apenas cultivar esse poder, em vez de exercê-lo acidentalmente. Em especial quando ter uma opinião tende a nos deixar contrariados. Pratique a habilidade de não pensar absolutamente nada sobre determinada situação. Haja como se não tivesse nenhuma ideia de que ela jamais ocorrera, ou como se nunca tivesse ouvido falar nela antes. Deixe-a tornar-se irrelevante ou inexistente para você. E assim, ela se tornará muito menos poderosa. 10 de fevereiro. A raiva é um combustível ruim. Não há nada mais espantoso que a raiva, nada mais curvado sobre a própria força. Se bem-sucedida, nada mais arrogante, se frustrada, nada mais insano. Como ela não é forçada a recuar pelo cansaço mesmo na derrota, quando a sorte elimina seu adversário, ela crava os dentes em si mesma. Sêneca, sobre a raiva. Como os estoicos disseram muitas vezes, ficar com raiva quase nunca resolve as coisas. Em geral, as torna piores.
Ficamos perturbados, então a outra pessoa também fica, e todos se veem perturbados, enquanto o problema continua longe de ser resolvido. Muitas pessoas bem-sucedidas vão lhe dizer que a raiva é um combustível poderoso na vida. O desejo de provar que todos estão errados ou esfregar isso na cara deles fez muitos milionários. A raiva de ser chamado de gordo ou de burro criou excelentes corpos e mentes brilhantes. A raiva de ser rejeitado motivou muitos a trilhar o próprio caminho. Mas essa é uma visão turva. Essas histórias deixam de lado a poluição produzida como efeito colateral e o desgaste que ela provocou no motor. Ignora o que acontece quando aquela raiva inicial se esgota, passando a precisar ser gerada cada vez mais para manter a máquina em movimento, até que, finalmente, a única fonte que resta é o ódio de si mesmo. O ódio é um fardo pesado demais para suportar. Martin Luther King Jr. advertiu seus companheiros líderes dos direitos civis em 1967. Ainda que eles tivessem todos os motivos para responder ao ódio com ódio. O mesmo se aplica à raiva. Na verdade, aplica-se à maior parte das emoções extremas. Elas são um combustível tóxico. Há uma grande abundância dela por aí no mundo, não resta dúvida, mas os custos que a acompanham nunca valem a pena. 11 de fevereiro. Herói ou Nero? Nossa alma às vezes é um rei, outras vezes um tirano. Um rei, cuidando do que é honroso, protege a boa saúde do corpo e não lhe dá nenhuma ordem vulgar ou sórdida. Mas uma alma descontrolada, alimentada pelo desejo, mimada, é transformada de um rei naquilo que é mais temido e detestado, um tirano. Sêneca, Cartas Morais. Há aquela máxima de que o poder corrompe. À primeira vista, é verdade. Nero, o pupilo de Sêneca, com sua sequência de crimes e assassinatos, é um exemplo perfeito. Outro imperador, Domiciano, baniu arbitrariamente todos os filósofos de Roma. Epiteto foi obrigado a fugir por causa disso. Muitos dos imperadores de Roma foram tiranos. Contudo, não muitos anos depois, Epicteto se tornaria amigo íntimo de outro imperador, Adriano, que ajudaria Marco Aurélio a ascender ao trono, um dos mais verdadeiros exemplos de um sábio rei filósofo. Portanto, não é tão claro que o poder sempre corrompa. De fato, parece que a questão se resume sobre muitos aspectos à força interior e à autoconsciência de indivíduos, o que eles valem, que desejos controlam, se sua compreensão de equidade e justiça se contrapõe às tentações de riqueza e deferência ilimitadas. O mesmo se aplica a você, tanto pessoal quanto profissionalmente. Tirano ou rei? Herói ou Nero? Qual você será? 12 de fevereiro. Proteja sua paz de espírito. Mantém guarda constante sobre tuas percepções, pois não é pouca coisa que estás protegendo, mas teu respeito, confiabilidade e equilíbrio, paz de espírito, ausência da dor e do medo. Numa palavra, tua liberdade. Por quanto venderias tudo isso? Epicteto, Discursos. O trabalho problemático que o deixa estressado, um relacionamento conflituoso, uma vida sob os holofotes. Por nos ajudar a controlar nossas reações emocionais e a analisá-las, o estoicismo pode tornar situações como essas mais fáceis de suportar. Pode ajudá-lo a controlar e mitigar os gatilhos que parecem ser acionados a todo momento. Mas uma pergunta: você está se sujeitando a isso? É esse realmente o ambiente para o qual você foi feito? Ser provocado por e-mails maldosos e uma interminável sucessão de problemas no trabalho? Nossas glândulas adrenais podem lidar apenas com certo número de situações atribuladas antes de ficarem exaustas. Você não deveria preservá-las para situações de vida ou morte? Portanto, sim, use o estoicismo para lidar com essas dificuldades. Mas não se esqueça de perguntar: esta é realmente a vida que quero? Cada vez que você ficar aborrecido, um pouquinho de vida deixa seu corpo. Essas são mesmo as coisas com que você quer gastar esse recurso inestimável. Não tenha medo de fazer uma mudança grande. 13 de fevereiro. O prazer pode se tornar punição. Sempre que tiveres a impressão de prazer ou qualquer outra, não te deixes levar por ela. Permite que ela espere tua ação, para por um instante.
Depois disso, evoca ambos os momentos. Primeiro aquele em que desfrutaste o prazer e depois aquele em que o lamentarás e detestarás a ti mesmo. Em seguida, compara com eles a alegria e a satisfação que sentirias por se abster por completo. No entanto, se surgir um momento aparentemente apropriado para agir sobre tal impressão, não te deixes vencer por sua comodidade e graciosidade, mas age contra tudo isso, pois é melhor a consciência de superá-la. Epicteto, Enchiridion. Autocontrole é algo difícil, sem dúvida. É por isso que um truque muito conhecido das dietas pode ser útil: o dia do lixo, o dia na semana em que é permitido comer de tudo. De fato, as pessoas que estão seguindo a dieta são estimuladas a fazer uma lista durante a semana de todas as comidas que desejaram, para que possam ter o prazer de desfrutá-las todas de uma só vez. A ideia é que se você se alimentar de maneira saudável 6 dias em cada 7, ainda sairá ganhando. A princípio, isso parece um sonho, mas qualquer pessoa que tenha realmente feito isso sabe a verdade. Em todos os dias do lixo você come até passar mal e odeia a si mesmo depois. Não demora, e você está abolindo esses dias por livre e espontânea vontade, porque não precisa deles e com certeza não os quer. Não é diferente de um pai que pega o filho com cigarros e o obriga a fumar um maço inteiro. É importante conectar a chamada tentação com seus efeitos. Quando você compreende que ceder pode ser pior do que resistir, o impulso começa a perder seu apelo. Dessa maneira, o autocontrole se torna o real prazer e a tentação se torna o remorso. 14 de fevereiro. Pense antes de agir. Porque ser sensato é apenas uma coisa: fixar nossa atenção em nossa inteligência, que guia todas as coisas em toda parte. Heráclito, citado em Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres. Por que eu fiz isso? Você provavelmente já se fez essa pergunta. Todos nós fizemos. Como pude ser tão estúpido? O que eu estava pensando? Você não estava pensando. Esse é o problema. Dentro da sua cabeça está toda a razão e a inteligência de que você precisa. Tratar de acatá-las e utilizá-las é a parte difícil. Assegurar que sua mente esteja no comando, não suas sensações físicas imediatas, não seus hormônios em polvorosa. Fixe sua atenção em sua inteligência, deixe-a fazer o trabalho dela. 15 de fevereiro. Apenas pesadelos. Limpa tua mente e controla-te. Então, ao despertar do sono, percebe que tua perturbação é decorrente de nada mais que um pesadelo. Acorda e vê que tudo o que existe é exatamente como esses sonhos. Marco Aurélio, Meditações. O autor Raymond Chandler estava descrevendo a maioria de nós em uma carta destinada ao seu editor. Nunca olhei para trás, embora tenha passado por muitos períodos desconfortáveis olhando para a frente. Thomas Jefferson uma vez graciou numa carta para John Adams: quanto sofrimento nos custaram os males que nunca aconteceram? E Sêneca expressaria isso melhor: não há certeza em nossos medos que seja ainda mais certa do que o fato de que a maior parte do que tememos não dá em nada. Muitas das coisas que nos perturbam, acreditavam os estoicos, são um produto da imaginação, não a realidade. Como sonhos, elas são vívidas e realísticas no momento, mas absurdas uma vez que saiamos dele. Num sonho, nunca paramos para pensar e dizer: isso faz algum sentido? Não, nós concordamos com aquilo. O mesmo se passa com nossos acessos de raiva, medo ou outras emoções extremas. Ficar perturbado é como levar adiante o sonho quando você está acordado. A coisa que o provocou não era real, mas sua reação foi. E assim, a partir da falsificação, decorrem consequências reais. É por isso que você precisa acordar agora mesmo, em vez de criar um pesadelo. 16 de fevereiro. Não torne as coisas mais difíceis do que elas precisam ser. Se uma pessoa te perguntasse como se escreve o teu nome, tu irias vociferar cada letra? E se a pessoa ficasse irada, irias devolver a raiva? Não irias, em vez disso, soletrar o nome para ela gentilmente? Portanto, lembra-te na vida de que teus deveres são a soma de atos individuais. Prestar atenção a cada um deles, como é teu dever.
Apenas conclui metodicamente tua tarefa. Marco Aurélio, Meditações. Aqui está uma situação comum. Você está trabalhando com um colega frustrante ou um chefe difícil. Eles lhe pedem que faça alguma coisa, e, por não gostar do mensageiro, você protesta na mesma hora. Há este ou aquele problema, ou o pedido deles é ofensivo e rude. Por isso você lhes diz, não vou fazer isso. Então, eles revidam imediatamente, deixando de fazer alguma coisa que você havia pedido. E assim, o conflito se intensifica. Nesse meio tempo, se você pudesse dar um passo atrás e enxergar a situação de maneira objetiva, provavelmente veria que nem tudo que eles estão pedindo é inaceitável. Na verdade, uma parte é até muito fácil de fazer, ou, pelo menos, agradável. E se você fizesse o que eles pedem, isso poderia tornar o resto das tarefas um pouco mais tolerável também. Rapidamente, você teria terminado tudo. A vida e nosso trabalho já é difícil o suficiente. Não a tornemos ainda mais árdua reagindo emocionalmente a questões insignificantes ou procurando batalhas que não são de fato importantes para nós. Não deixemos a emoção interferir com catecon, as ações simples e apropriadas no caminho para a virtude. 17 de fevereiro. O inimigo da felicidade. É inteiramente impossível unir a felicidade a um anseio por aquilo que não temos. A felicidade tem tudo o que ela quer e, como os bem alimentados, não deveria ter fome ou sede. Epicteto, Discursos. Serei feliz quando me formar, dizemos a nós mesmos. Serei feliz quando conseguir ser promovido, quando a dieta fizer efeito, quando eu tiver o dinheiro que meus pais nunca tiveram. Felicidade condicional é o nome que os psicólogos dão a esse tipo de pensamento. Como o horizonte, você pode andar quilômetros e mais quilômetros e nunca a alcançar. Nem mesmo chegará mais perto. Antecipar um acontecimento futuro por ansiedade, imaginar de maneira apaixonada algo que deseja, ansiar por alguma situação feliz, por mais prazerosas que essas atividades possam parecer, destroem sua chance de encontrar a felicidade aqui e agora. Localize esse anseio por mais, melhor, algum dia e veja-o tal como é, o inimigo do seu contentamento. É preciso escolher entre esse anseio e sua felicidade. Como diz Epicteto, os dois não são compatíveis. 18 de fevereiro. Prepare-se para a tempestade. Este é o verdadeiro atleta, a pessoa que treina rigorosamente contra as falsas impressões. Permanece firme, tu que sofres, não seja sequestrado por tuas impressões. A luta é grande, a tarefa é divina, para ganhar mestria, liberdade, felicidade e tranquilidade. Epicteto, Discursos. Epicteto também usou a metáfora de uma tempestade, dizendo que nossas impressões não são diferentes das condições climáticas extremas que podem nos apanhar em cheio. Quando ficamos nervosos ou apaixonados por uma questão, podemos compreender isso. Mas pensemos no papel das condições meteorológicas nos tempos modernos. Hoje, temos meteorologistas e especialistas que preveem padrões de tempestades de maneira muito precisa. Hoje, só estamos desprotegidos contra um furacão se nos recusarmos a nos preparar ou a dar ouvidos aos alertas. Se não temos um plano, se nunca aprendemos como instalar as janelas protetoras, ficaremos à mercê desses elementos externos e internos. Ainda somos seres humanos insignificantes comparados com ventos de 160 km por hora, mas temos a vantagem de ser capazes de nos preparar, de poder enfrentá-los de uma nova maneira. 19 de fevereiro. O banquete da vida. Lembra-te de te conduzires na vida como se num banquete. Quando alguma coisa que está sendo servida chega a ti, estende a mão e pega uma porção moderada. Ela não te é oferecida? Não a detenhas. Ainda não chegou? Não ardas de desejo por ela, mas espere que chegue à tua frente. Age dessa maneira com os filhos, com o cônjuge, em relação a status, a riqueza. Um dia isso te fará merecedor de um banquete com os deuses. Epicteto, Enchiridion. A próxima vez que você vir alguma coisa que quer,
Lembre-se da metáfora de Epiteto do banquete da vida. Quando perceber que está afobado, disposto a fazer de tudo para obtê-la, o equivalente de estender o braço sobre a mesa e arrancar um prato das mãos de alguém, apenas se lembre, isso é falta de educação e é desnecessário. Depois, espere pacientemente pela sua vez. Esta metáfora permite outras interpretações também. Por exemplo, poderíamos refletir que temos sorte de ter sido convidados para um banquete tão maravilhoso, gratidão. Ou que deveríamos aproveitar o nosso tempo e saborear o gosto do que está sendo oferecido, gozar o momento presente, mas que nos empanturrar de comida e bebida até passar mal não é bom para ninguém, menos ainda para a nossa saúde. Afinal, gula é um pecado capital. Que, no fim da refeição, é grosseiro não ajudar o anfitrião a tirar a mesa e lavar os pratos. Egoísmo. E, finalmente, que da próxima vez caberá a nós receber e banquetear outras pessoas, assim como fomos banqueteados. Caridade. Bom apetite. 20 de fevereiro. A grande parada do desejo. Ladrões, pervertidos, assassinos e tiranos reúnem para tua inspeção seus supostos prazeres. Marco Aurélio, Meditações. Nunca é muito bom julgar outras pessoas, mas vale a pena parar um segundo e investigar como uma vida dedicada a entregar-se a cada capricho realmente funciona. A escritora Anne Lamott graceja em seu livro Palavra por Palavra: alguma vez você se perguntou o que Deus pensa do dinheiro? Basta olhar para as pessoas a quem ele o dá. O mesmo pode ser dito do prazer. Olhe para o ditador e seu harém cheio de amantes conspiradoras, manipuladoras. Veja com que rapidez a diversão de uma jovem estrela se transforma em dependência de drogas e uma carreira paralisada. Pergunte a você mesmo: isso realmente vale a pena? É mesmo tão prazeroso assim? Considere isso quando você ansiar por alguma coisa ou pensar em se entregar a um vício inofensivo. 21 de fevereiro. Não deseje, não queira. Lembra-te de que não é somente o desejo por riqueza e status que nos degrada e subjuga, mas também o desejo por paz, tempo livre, viagens e aprendizado. Não importa qual seja o objeto externo, o valor que atribuímos a ele nos subjuga. Onde colocamos nosso coração, ali se encontra nosso impedimento. Epiteto, Discursos. Com certeza, Epiteto não está dizendo que paz, tempo livre, viagens e aprendizado são ruins, não é? Felizmente não. Mas desejo incessante, ardente, se não mal em e por si mesmo, está carregado de possíveis complicações. O que desejamos nos torna vulneráveis. Seja uma oportunidade de viajar pelo mundo, de ser o presidente ou de ter 5 minutos de paz e sossego, quando ansiamos por algo, quando nos agarramos a um fiapo de esperança, nós nos preparamos para a desilusão, porque o destino pode sempre intervir, e então, provavelmente, perderemos, em resposta, nosso autocontrole. Como Diógenes, o famoso cínico, disse, é privilégio dos deuses não querer nada, e de homens divinos querer pouco. Não querer nada nos torna invencíveis, porque nada se encontra fora de nosso controle. Isso não se aplica apenas a não desejar as coisas fáceis de criticar, como riqueza ou fama, os tipos de desatino que vemos nas peças e fábulas mais clássicas. A luz verde pela qual Gatsby lutou pode aparentemente representar coisas boas também, como amor ou uma causa nobre, mas pode nos destruir ainda assim. Quando se trata de seus objetivos e aquilo pelo qual você luta, pergunte a si mesmo: sou eu que os controlo ou são eles que me controlam? 22 de fevereiro. Aquilo que é melhor calar. Catão fazia o tipo de discurso público capaz de comover as massas, acreditando que a filosofia política adequada cuida, como qualquer grande cidade, de manter o elemento belicoso. Mas ele nunca foi visto praticando discurso na frente de outros, e ninguém jamais o ouviu ensaiar uma fala. Quando lhe disseram que as pessoas o censuravam por seu silêncio, ele respondeu: melhor que não censurem a minha vida. Só começo a falar quando tenho certeza de que não é melhor calar o que tenho a dizer. Plutarco, Catão, o jovem. É fácil agir,
Simplesmente mergulhe de cabeça. É mais difícil parar, fazer uma pausa, pensar: não, ainda não tenho certeza de que preciso fazer isso. Não tenho certeza de que estou pronto. Quando Catão entrou na política, muitos esperavam dele feitos rápidos e grandiosos, discursos empolgantes, condenações estrondosas, análises sábias. Ele estava ciente dessa pressão, uma pressão que existe em todos nós em todos os momentos, e resistiu. É fácil condescender com a multidão e com nosso ego. Em vez disso, ele esperou e se preparou. Analisou seus pensamentos, certificou-se de que não estava reagindo de maneira emocional, egoísta, ignorante ou prematura. Só depois falaria, quando tivesse certeza de que suas palavras eram dignas de ser ouvidas. Para fazer isso, é necessário ter consciência. É necessário que paremos e avaliemos a nós mesmos com honestidade. Você é capaz de fazer isso? 23 de fevereiro. As circunstâncias não se importam com nossos sentimentos. Não deverias dar às circunstâncias o poder de despertar raiva em ti, porque elas não se importam nem um pouco. Marco Aurélio, Meditações. Uma parte significativa das meditações de Marco Aurélio são citações curtas e passagens de outros escritores. Isso porque ele não estava necessariamente tentando produzir uma obra original. Em vez disso, estava praticando, lembrando a si mesmo, aqui e ali, de lições importantes, e algumas vezes tais lições eram coisas que havia lido. Esta citação é especial porque foi retirada de uma peça de Eurípides, que, exceto por um punhado de fragmentos, como o mencionado acima, está perdida para nós. Pelo que podemos depreender sobre a peça, Belerofonte, o herói, passa a duvidar da existência dos deuses. Mas nesta passagem ele está dizendo: por que nos darmos ao trabalho de nos enfurecer com causas e forças muito maiores do que nós? Por que tomamos essas coisas num nível pessoal? Afinal de contas, acontecimentos externos não são seres sensíveis, não reagem a nossos gritos e prantos. Tampouco são os deuses, indiferentes em sua maioria. É disso que Marco Aurélio está lembrando a si mesmo aqui. Circunstâncias são incapazes de considerar ou de se preocupar com seus sentimentos, sua ansiedade ou sua empolgação. Elas não se importam com suas reações. Elas não são pessoas. Por isso, pare de agir como se a exaltação tivesse algum impacto sobre a situação. As situações não se importam nem um pouco. 24 de fevereiro. A verdadeira fonte de dano. Tenha em mente que não é aquele que guarda rancor de ti e te golpeia que te prejudica, mas que o mal vem de teu pensamento sobre a agressão. Assim, quando alguém desperta a tua raiva, saiba que é tua própria opinião que de fato a alimenta. Em vez disso, faz com que tua primeira reação seja não te deixar levar por essas impressões, pois com tempo e distância é mais fácil alcançar o autodomínio. Epicteto, Encheiridion. Os estoicos nos lembram que não existe uma ocorrência que seja boa ou má de um ponto de vista objetivo. Quando um bilionário perde $1 milhão nas flutuações do mercado, não é a mesma coisa que quando eu ou você perdemos a mesma quantia. A crítica vinda do seu pior inimigo é recebida de maneira diferente das palavras negativas de um cônjuge. Se alguém lhe envia um e-mail cheio de raiva, mas você não chega a ver, terá ele realmente acontecido? Em outras palavras, essas situações requerem nossa participação, contexto e categorização para serem más. Nossa reação é o que decide onde o dano ocorreu. Se sentimos que fomos prejudicados e ficamos zangados, claro que é assim que isso parecerá. Se levantamos a voz porque sentimos que estamos sendo confrontados, naturalmente uma confrontação se seguirá. Mas se mantemos o controle de nós mesmos, decidimos se rotulamos ou não algo como bom ou mal. De fato, se nos ocorresse uma situação igual em outros momentos da vida, poderíamos ter reações muito diferentes. Assim, por que não escolher agora não aplicar esses rótulos? Que tal escolher não reagir? 25 de fevereiro. A fumaça e a poeira do mito.
Mantenha uma lista mental daqueles que arderam com cólera e ressentimento por um motivo qualquer, ou mesmo os mais renomados por sucesso, infortúnio, más ações ou qualquer distinção especial. Então pergunta a ti mesmo, o que restou de tudo isso? Fumaça e poeira, os ingredientes de um simples mito tentando ser lenda. Marco Aurélio, Meditações. Nos seus escritos, Marco Aurélio mostra constantemente como os imperadores que vieram antes dele mal eram lembrados apenas alguns anos depois. Para ele, isso era um aviso de que, por mais que tenha conquistado, por mais que tenha imposto sua vontade ao mundo, era como se construísse um castelo na areia, fadado a ser logo apagado pelos ventos do tempo. O mesmo pode ser dito daqueles impulsionados às alturas do ódio, da raiva, da obsessão ou do perfeccionismo. Marco Aurélio gostava de mostrar que Alexandre, o Grande, um dos homens mais apaixonados e ambiciosos que já existiram, foi enterrado no mesmo solo que seu condutor de mulas. Finalmente, todos nós vamos morrer e ser pouco a pouco esquecidos. Deveríamos gozar desse breve tempo que temos na Terra e não ser escravizados por emoções que nos deixam infelizes e insatisfeitos. 26 de fevereiro. A cada um o que lhe pertence. Outra pessoa me prejudicou, deixe-a cuidar disso. Ela tem suas próprias tendenciosidades e suas próprias questões. O que eu tenho neste instante é o que a natureza comum quis, e o que me esforço por realizar agora é o que minha natureza quer. Marco Aurélio, Meditações. Abraham Lincoln de vez em quando ficava furioso com um subordinado, um de seus generais, até um amigo. Em vez de descarregar isso sobre essa pessoa diretamente, ele escrevia uma longa carta, resumindo sua questão, por que a pessoa estava errada e o que ele queria que ela soubesse. Em seguida, Lincoln dobrava a carta, a guardava na gaveta da escrivaninha e jamais a enviava. Muitas dessas cartas sobreviveram apenas por acaso. Ele sabia, como o ex-imperador de Roma, que é fácil retaliar. É tentador dizer à pessoa o que você pensa, mas você acaba quase sempre arrependido. Quase sempre desejaria não ter enviado a carta. Pense na última vez que você perdeu completamente a cabeça. Qual foi o resultado? Houve algum benefício? 27 de fevereiro. Cultivar a indiferença onde outros cultivam paixão. De todas as coisas que existem, algumas são boas, outras más, e outras, ainda, indiferentes. As boas são virtudes e tudo que delas participam. As más são os vícios e todos que se entregam a eles. A indiferente situa-se entre virtude e vício e inclui riqueza, saúde, vida, morte, prazer e dor. Epicteto, Discursos. Imagine o poder que você teria em sua vida e em seus relacionamentos se todas as coisas que perturbam os outros não importassem tanto. Quanto pesam, quanto dinheiro têm, quantos anos de vida lhes restam, como morrerão. Que tal se, onde outros estão perturbados, invejosos, afobados, possessivos ou gananciosos, você fosse objetivo, calmo e lúcido? Consegue conceber isso? Imagine o que isso faria para seus relacionamentos no trabalho, sua vida amorosa ou suas amizades. Sêneca era um homem incrivelmente rico, até famoso, no entanto, era estoico. Tinha muitas coisas materiais, contudo, como dizem os estoicos, era também indiferente a elas. Desfrutava-as enquanto estavam ali, mas aceitava que um dia elas poderiam desaparecer. Uma atitude bem melhor do que ansiar desesperadamente por mais ou sentir um terrível pavor diante da ideia de perder sequer um centavo. A indiferença é um sólido meio-termo. Não se trata de evitar ou esquivar-se, mas sim de não dar a nenhum possível resultado mais poder ou preferência do que o apropriado. Não é fácil fazer isso, certamente, mas se você conseguisse, não ficaria muito mais calmo? 28 de fevereiro. Quando você se descontrola. A alma é como uma tigela de água, e nossas impressões são como o raio de luz que incide sobre ela. Quando a água é agitada, parece que a própria luz também está se movendo, mas não está.
Assim, quando uma pessoa perde o autocontrole, não são suas habilidades e virtudes que são perturbadas, mas o espírito em que elas existem. E quando o espírito se acalma, essas coisas também se acalmam. Epicteto. Discursos. Você fez uma pequena bobagem, ou talvez uma grande bobagem. E daí? Isso não muda a filosofia que você conhece. Não é que sua escolha racional o tenha abandonado para sempre. Ao contrário, foi você que a abandonou temporariamente. Lembre-se de que as ferramentas e os objetivos de seu treinamento não são afetados pela turbulência do momento. Pare. Recupere o autocontrole. Ele está à sua espera. 29 de fevereiro. Você não pode sempre conseguir o que quer. Quando crianças enfiam a mão num pote estreito de guloseimas, não conseguem tirar um punhado cheio e começam a chorar. Deixa algumas guloseimas caírem e conseguirás tirá-las. Refreia teu desejo, não ambiciones tantas coisas e conseguirás aquilo de que precisas. Epicteto, discursos. Podemos ter tudo é o mantra da vida moderna. Trabalho, família, objetivo, sucesso, tempo livre. Queremos tudo isso e ao mesmo tempo, e agora mesmo, ainda por cima. Na Grécia, o salão de conferências, Scholeion, era um centro de lazer, onde estudantes contemplavam o que há de mais elevado, o bom, verdadeiro e belo, com o objetivo de viver uma vida melhor. Tratava-se de priorização, de questionar as prioridades do mundo externo. Hoje, estamos ocupados demais obtendo coisas, tal como crianças enfiando a mão num pote de guloseimas, para questionar dessa maneira. Não ambicione tantas coisas, diz Epicteto. Concentre-se, estabeleça prioridades, treine sua mente para perguntar: preciso disto? Que acontecerá se eu não o conseguir? Posso me virar sem isto? As respostas para essas perguntas o ajudarão a relaxar, a eliminar tudo o que é desnecessário e o mantém ocupado. Ocupado demais para estar equilibrado ou feliz.